pastor Moabel. É uma felicidade voltar a falar com todos vocês. Razão porque não tenho postado vídeos, longas viagens. Esses últimos 2 dias eu devo ter viajado talvez 1000 quilômetros ou mais. Sou muito grato a Deus por continuar vivo e poder continuar fazendo a obra de Deus. Esse vídeo quero dedicar à nossa irmã Edneide Toché, que fez aniversário recentemente. E a nossa irmã Edneide, ela mora em Paris, bem perto da Torre Eiffel. É uma irmã extremamente zelosa pela causa de Deus e que também procura estudar a palavra de Deus. Dou muitas graças a Deus por irmã Edneide ter encontrado meu trabalho na internet e ter me apoiado até então. Hoje eu quero falar sobre o mentor. Não posso demorar muito, devido ao esgotamento que estou no momento. Minha esposa até pediu para não fazer o vídeo, porque apareço muito cansado na tela. Mas eu quero falar sobre uma coisa que vem me perturbando há muito tempo. Entendam vocês, eu nasci na igreja. Eu vi o fundador da minha igreja, Assembleia de Deus, ensinar na minha igreja. Eu me sentei e aprendi com ele. Eu não peguei voando como um papel que vem voando, ou uma nota de $100 que vem voando. Não, eu me sentei e ouvi, aprendi com ele. Aprendi a cantar, tocar violão em alguma coisa. Na época eu pensei que isso não tinha valor, mas na verdade isso tem muito valor. Hoje eu quero falar sobre o mentor. Por que tem gente que está falando hoje o que falava 50 anos atrás? Ora, se você é professor de matemática, você não pode ficar repetindo para os mesmos alunos a mesma aula, 50, 60 vezes a mesma aula. Você tem todo dia que preparar uma aula diferente. E na igreja, o que é que você tem visto? Todos ou quase todos estão pregando a mesma mensagem. É a mensagem do papagaio. Um macaco diz currupaco, papaco. O outro responde currupaco, papaco. Aí outro que é um pouquinho mais inteligente diz currupaco, papaco, dança na roda macaco. Esse já evoluiu muito. Eu conheço todos esses pregadores, todos. Um pequeno exemplo. Gesiel Gomes, eu conheço ele há 49 anos. Ora, eu sei o que eu estou falando. E outros, e outros, e outros, que vivem repetindo mensagens. Isso é muito ruim. Porque o povo repete hoje, não tem nenhum crescimento. Recentemente, um senhor da sociedade disse: Moabel, eu tenho que voltar a estudar com você, porque esses pastores não sabem nada. Imaginem vocês que eu trabalho para viver. Eu trabalho para viver. Estas mãos seguraram um volante por 38 horas nos últimos 2 dias. Trabalho para viver, não tenho muito tempo para estudar. Mas ela, que me conhece já há muitos anos, prefere vir à minha casa para ouvir de mim do que ouvir o pastor dela, que recebe um altíssimo salário e fica repetindo a mesma coisa.
Em Santa Catarina, eles costumam chamar de mandrião, que em outro lugar chamam de malandrão. Significa uma pessoa que vive, come, bebe, dorme e não faz nada, só recebe o dinheiro. Isso a obra de Deus está cheia. E aí você encontra todo tipo de bobagens, como Judas se enforcou, Maria Madalena era uma prostituta, e tantos outros assuntos que estão completamente fora de ordem. Quem é Deus? Deus é um espírito. E para por aí. Porque ele diz que Deus é um espírito e não sabe a sentença seguinte. Isso não é justo. Para quem recebe, não é justo. Mas o que é um mentor? O mentor é uma pessoa que pega um aluno e vai ensinando ele o que é o Evangelho. Então, veja o caso de Elias. Elias tinha um rapaz, um moço, que acompanhava ele. E tudo o que acontecia, Eliseu estava olhando. E ele viu exércitos, e ele viu carros, e viu soldados, e viu anjos, porque ele acompanhava um homem de verdade. É bom que você entenda que quando Jesus esteve na Terra, ele nunca disse, olha gente, amanhã 9 horas aqui aula de geografia. Nunca disse, olha gente, amanhã 3 horas da tarde aula de história ou de Velho Testamento. Ele nunca fez isso. Ele era um mentor. Ele criava as pessoas. E daí, com 12 homens, eles foram para tantas partes do mundo. Isso é um mentor. Muito bem. Paulo foi mentor de Timóteo. Paulo não apresentou somente a Timóteo a oportunidade de ser obreiro. Ele acompanhou a caminhada apostólica de Timóteo. E uma vez ele disse, toma cuidado de ti mesmo e da doutrina. E se tem cuidado de ti mesmo, hoje é interpretado como mete a mão na sacola, enche o bolso, se torne milionário, compre carro ou carros caríssimos, cavalos puro sangue. Os cavalos puro sangue vêm do sangue do pobre, que é chupado, que é tomado, que é vampirizado. Eu nem sei se existe essa palavra. Criei agora nesse momento. Não quero ofender os pastores, porque muitos são homens honestos. Muitos pastores são homens honestos. Então, Paulo foi mentor de Timóteo. Pela vida fora, todos os grandes pianistas, grandes cantores, grandes artistas, eles tiveram seus mentores. Eu tive os meus mentores. Tive meu pai. Era muito difícil perguntar um assunto para meu pai de Bíblia que ele não soubesse. Ele leu a Bíblia toda de joelhos, em um ano, de joelhos. Era um homem que sabia das coisas. Ele foi meu primeiro mentor. Tive também professores, tanto professores lá fora, como dentro da casa de Deus, que eu gostaria de destacar alguns, porque foram homens extraordinários. Eu diria como, por exemplo, Manuel Germano Miranda. Manuel Germano Miranda, ele era um pastor pequena estatura. E era muito zombado até pelos ímpios. Mas um dia, quando eu cheguei, assim, muito mal de saúde, minha mãe me levou no escritório dele e contou o que eles disseram a meu respeito. Quantos anos eu tinha? 12 anos, mais ou menos.
ele falou assim: vamos orar. Só falou assim. E não fez uma oração daquelas de profundidade. Mas eu me lembro das palavras que ele orou. E eu, que era para morrer antes dos 18 anos, já completei 68 anos. Uma certa vez estava numa igreja, numa grande igreja, pregando, e eu citei o nome de Manuel Germano Miranda, pastor. Quando terminou o culto, um senhor de uma certa idade apareceu para mim e disse: você se lembra de mim? Eu disse: não. Ele me deu um sorriso do tamanho do mundo e disse: Manuel Germano Miranda era meu pai. Ficou feliz do pai dele ter sido lembrado naquela noite. É um mentor meu. E por aí afora eu tive outros mentores como João Colenda Lemos. O que se perguntava para João Colenda Lemos que ele não sabia? E era um homem trabalhador, pegava na ferramenta. Ele era o diretor do seminário na picareta. Eu, aos meus 18 anos, não conseguia acompanhar ele na picareta, ou no machado, ou em longas viagens de bicicleta para evangelizar. Era um grande homem. Hoje dorme nos braços de Deus, como também a esposa dele, missionária Doris Lemos, que me amava tanto e eu não entendia. Mas a última vez que a encontrei, tiramos uma foto e ela disse assim: meu filho. Quando o clique da máquina soou. Ela me amava. Eu não sabia disso. E por aí fora tive outros grandes mestres, como João de Oliveira, que era considerado na época o melhor professor do Brasil. Ele foi meu professor e foi meu pastor, entenda isso. Mentores. Tive também José Pereira de Castro. José Pereira de Castro, ele foi um homem muito pobre. Um homem de cor negra, muito simples, muito pobre. E quando eu o visitava, ele conversava comigo, ele me chamava de Abel. E punha pão em cima da chapa do fogão e pegava café e me dava, com as mãos trêmulas dele. Aonde você vê isso hoje? Você não vê isso hoje. É por isso que ninguém dá valor a eles. Ele já morreu. E no dia da morte dele, eu estava muito longe. Eu recebi 4 ou 5 telefonemas informando da morte dele. Eu era um menino. E ele era um ancião. Então, pela vida fora, tive sempre grandes mentores. É verdade que tive até pastores comunistas. Pastores que eu não sei onde é que ele tirava a inspiração dele, mas a inspiração dele era ruim mesmo. Vivia olhando a minha costeleta para ver se podia me excluir, me tirar da comunhão da igreja. Que costeleta é uma coisa que eu não gosto de ter a costeleta grande, porque a costeleta torna o homem muito velho e de aparência hispana. Eu sou brasileiro, tem outro pensamento. Mas eles perseguem. Não é de admirar que um dia a convenção disse para ele: pastor, será que isso dá para o senhor sair? Pediram para ele sair, porque, segundo informações que eu tive, a vida moral dele era muito ruim. Depois, acidentalmente, encontrei um homem que eu pensei nunca encontrar em toda a minha vida, pastor Deike. Pastor Deike era um homem que tinha uma capacidade extraordinária
para ensinar a palavra de Deus. Nasceu em 1902 e estava se preparando para ir para Hollywood, muito alto, talvez mais de 2 metros de altura, loiro, olhos azuis, estava indo para Hollywood para ser artista de cinema. Aceitou o evangelho, foi para o seminário, se formou e disse: eu vou ensinar a Bíblia da forma que eu leio, porque a Bíblia foi escrita na linguagem do dia a dia e é para ser interpretada na linguagem do dia a dia. Só de mensagens em tapes de rolo, ele deixou 500 horas. Fora os muitos livros que ele escreveu, dos quais, por bondade de Deus, foi concedido a nós a oportunidade de traduzir 5 livros dele. Um homem que um dia estava passando, alguém disse assim: Pastor Dake, você poderia vir aqui um momentinho? Era um bar. Ele disse: o que aconteceu? Ele disse: olha, aqui tem um microfone ligado com a emissora local, digo. E eles pediram para o senhor fazer uma demonstração do seu conhecimento de Bíblia. Ele sentou-se na frente de uma mesa improvisada, na frente de um microfone que estava conectado a uma emissora local, e recitou de Mateus Apocalipse, palavra por palavra, vírgula por vírgula, ponto por ponto. Era imbatível na palavra de Deus. Que felicidade! Quando encontrei seus ensinos, eu vi que eram ensinos perfeitos e adotei. E eles ouviram falar da minha pessoa e me contrataram. E, bondade de Deus, agora eu ensino ao mundo o que ele me ensinou. Então, mentor é uma pessoa muito importante na nossa vida. Ninguém pode ser um grande cantor se não tiver um mentor. Ninguém pode ser um escritor se não tiver um mentor. Ninguém pode ser um matemático se não tiver um mentor. Ninguém pode ser um físico se não tiver um mentor. Mas na igreja nós não temos. Nós não temos. A gente vê, é aquele negócio, culto de fogo, é culto de fogo, é culto de... Fogo de quê? Ninguém é curado, ninguém recebe o Espírito Santo, nada acontece, é só uma barulheira carnal. Um dia, uma colega minha, ela disse, estava falando sobre o carnaval, e eu, brincando por telefone, eu disse: olha, não vai sair no carnaval, hein? Aí ela disse: não, nós temos um bloco que vai sair no carnaval. É duro eu dizer, mas eu sinto que você tem vontade de aparecer, de criar alguma fama. Agora, este ano teve carnaval em algumas igrejas. Carnaval. Antes a gente dizia que o carnaval era do diabo, e agora o que é que vamos dizer? O que é que nós vamos dizer? Onde estão os mentores? Não existe. Eles simplesmente não existem. O que importa é: me dá um dinheiro aí. Então, meus queridos irmãos, pessoas de todo mundo me fazem perguntas. E alguns ficam enfurecidos, porque pelo menos 2, às vezes eu posto um vídeo e está lá 2 que são contrários a mim. Eu sei quem é. Um é de Boston, que não tem coragem de se aproximar de mim e me chamar para um debate. Ele não tem coragem. E outro é do Rio de Janeiro. Eu acho que eu já apliquei uma disciplina nele no passado. Ele fica irado, mas não consegue parar de ver meus vídeos. E vem ameaças, e vem isso, e vem aquilo. Eu agradeço muito aos meus inimigos,
porque é através deles que eu me animo a lutar pela obra de Deus. Se você, numa luta, dá um soco em alguém e a pessoa grita de dor, significa que você acertou o alvo. Então, quando eu posto os meus vídeos e alguém se enfurece, eu sei o que está acontecendo. O diabo está perdendo. O diabo está levando a pior e está aborrecido comigo. Eu não sou contra ninguém, não sou contra homem e mulher, não, eu não sou contra ninguém. Eu sou contra o diabo. Então, vou fazer uma pequena oração, incluir você nesta oração. Nosso Deus é nosso Pai, abençoa os nossos irmãos que estão em muitas partes deste mundo maravilhoso de nosso Deus. Onde quer que estejam, Senhor, sofrendo necessidades, doença, se com eles, que a tua bondade e a tua misericórdia sejam com todos nós. Amém e amém. Me despeço novamente dizendo que este vídeo dediquei à nossa irmã Edneide Toché, que vive em Paris e que é uma grande ajudadora do nosso ministério. Digo nosso porque é seu também. Não fora você, eu não poderia estar aqui. Muito obrigado a todos vocês, lembrando que hoje é sexta-feira 13, que no mundo inteiro é considerado o dia do azar. Mas eu considero uma bênção de Deus estar vivo no dia de hoje e falar do nosso eterno Salvador. Amém e amém, e que você encontre o seu mentor. Aleluia.